tarde. Ah, bom, meu nome é Taiguara, para mim é um grande prazer, ciceronear o seminário do Programa de Pós-Graduação de Ciências Mecânicas desta tarde de hoje, de segunda-feira. Tá? Essa iniciativa que iniciou, vou fazer um agradecimento hoje, em especial ao professor Rafael, o Rafael Gabler, ele lançou essa iniciativa, a Comissão de Pós-Graduação acolheu, a coordenação acolheu, o professor Lucival Apostos se prontificou a dar o primeiro seminário e convidou nosso querido Lucas Machado também para participar, e estendemos o convite a todos aqueles que estiverem interessados a assistir esse seminário. Nós estaremos gravando a apresentação de hoje, e se você quiser fazer perguntas, se você quiser interagir com o palestrante, você pode fazer abrindo seu microfone, abrindo a sua câmera, se você quiser, mas nesse caso, você tem que saber que está nos permitindo usar a sua imagem, porque este vídeo com o seminário ficará depositado no YouTube em um canal adequado, para que depois possamos revisitar o evento quantas vezes quisermos, certo? Então, dado este... E se, obviamente, se você quiser interagir de forma mais, digamos assim, sem aparecer, você pode fazer isso pelo chat, a gente transmite a sua pergunta e tudo bem. Lucival, eu não sei o que você prefere, se você quer acumular as perguntas para o final, ou se você quer que a interação seja enquanto você apresenta, como é que vai ser? Cara, para mim não faz diferença. Lu, tá me ouvindo? Não faz, né? Não faz diferença. Se quiserem perguntar ao longo da apresentação, não tem problema. Eu vou apresentar e o Lucas vai responder. Lucival, não faz diferença? Bom, vamos lá. Olha, o tema do seminário de hoje é a extração de parâmetros de plasticidade em materiais metálicos, baseado em ensaios de dentação e o método dos elementos finitos. Professor Lucival, muito obrigado pelo seminário. Tenho certeza que vamos ter uma tarde muito bacana ouvindo você. Então, eu vou dar início, ao nosso seminário de hoje. Tá? O tema do seminário é a extração de parâmetros de plasticidade em materiais metálicos, tá? Baseado em ensaios de indentação e o método dos elementos finitos. Na verdade, esse trabalho ele deu origem à dissertação de mestrado do Lucas, ok? E durante essa apresentação, eu vou falar um pouco sobre a motivação, o que nos levou a estudar esse problema, vou fazer a definição do problema em si, os objetivos da pesquisa, vou falar rapidamente sobre alguns aspectos teóricos importantes durante a modelagem do problema, principalmente dentro do método dos elementos finitos, os procedimentos experimentais que nós adotamos, os aspectos numéricos, tá? Os resultados encontrados, obviamente, conclusões. Esse trabalho foi legal, que deu origem a uma interface, uma interface de programa que a gente acopla ela a um programa comercial de elementos finitos, que é o Abacus, tá? O Lucas teve o cuidado de desenvolver essa interface para uma fácil utilização aí futura do programa, tá? E alguns agradecimentos e as principais referências. Bem, gente, o trabalho, ele inicia com a seguinte ideia, que em muitos problemas de engenharia não há volume suficiente de material a ser utilizado no processo de caracterização e identificação das propriedades do mesmo, do material. Existem alguns problemas de engenharia que, por exemplo, a gente não tem um volume de material suficiente para caracterizar o material.
Tradicionalmente, né, a gente toma a mão de um ensaio de tração, ok? Em um corpo de prova cilíndrico liso, para fazer a caracterização do material. Ou seja, a gente ensaia esse corpo de prova padronizado, tá? E através de um pós-processamento determina todas as propriedades, por exemplo, as propriedades mecânicas desse material. Mas a gente pode imaginar que, né, em alguns problemas de engenharia, a gente não tem um volume de material suficiente para poder construir um corpo de prova desse de tração. Tá? E aí promover o ensaio e caracterizar. Como, por exemplo, né, coloquei após um acidente, né, onde fragmentos de materiais são coletados. Como é que eu vou fabricar um corpo de prova, né, de fragmentos de materiais, né, onde eu preciso certificar ali as propriedades, de repente eu estou investigando a causa desse acidente, tá? Não consigo construir um corpo de prova e caracterizar da maneira tradicional, né? Coloquei aqui um outro exemplo, né, uma prótese, né? Eu lembro, acho que o Lucas vai lembrar também, uma vez procuraram a gente dentro da universidade para tentar verificar a resistência, né, de uma prótese dessa aqui, de uma costela, né? Ela tinha, durante o processo de instalação, instalar a prótese, né, foi dada uma garantia em torno de uns 10, 15 anos, né, para a pessoa que recebeu, e, se eu não estou enganado, no segundo ano houve a falha do material. Né? Então houve uma desconfiança, por exemplo, de que o material, né, da prótese não era adequado, né? Tinha algum tipo de falha no material. Né? E aí a gente conseguiu, através, por exemplo, do ensaio de indentação, dar uma estimativa, né, verificar, né, por alto se a resistência do material estava adequada. Tá? Por exemplo, podemos verificar também, aferir as propriedades de um fio, né, que compõe ali um cabo de transmissão de energia, e por aí vai. Né? Então a ideia é caracterizar o material através de um volume pequeno. Né? Caracterizar as propriedades através de um volume pequeno. Tá? Então, a ideia aqui é tentar caracterizar através de um ensaio não destrutivo. Né? O ensaio de tração ele é considerado um ensaio destrutivo. Né? A gente sabe que um ensaio de dureza, um ensaio de indentação, na teoria ele é considerado um ensaio destrutivo, mas também a gente pode imaginar que uma peça em serviço ela pode conviver, né, com uma pequena indentação. Né? Então eu posso, por exemplo, pegar uma peça em serviço, né, tentar caracterizar o material dessa peça especificamente através de um ensaio de indentação e voltar essa peça em serviço. Tá? Por isso que a gente coloca essa ideia aqui de um ensaio não destrutivo. Né? Um ensaio, na verdade, um ensaio de indentação, ele não inviabiliza por completo a peça, tá? O componente. Avaliar as propriedades mecânicas de um volume muito pequeno de material. O teste pode ser realizado no local. Tá? Os testes podem ser potencialmente realizados para componentes em serviço, como eu falei anteriormente. Tá? Não há necessidade de um corpo de prova elaborado. Olha lá, a gente parte do princípio seguinte, né? Olha, essa ideia da indentação para caracterizar, propriamente eu não estou interessado no valor de dureza do material. Eu estou interessado nos dados ali, acessórios ao ensaio de dureza. A força aplicada, a profundidade, o perfil da calota, né, deixada pela indentação. Então eu posso imaginar o seguinte: no ensaio de tração eu tenho que construir um corpo de prova sob determinadas tolerâncias e tudo mais. Né? O que eu posso, por exemplo, negligenciar num ensaio de dureza. Tá? Eu posso tentar utilizar esse processo para avaliar
tratamentos superficiais, soldas, zonas afetadas termicamente, etc. Tá legal? Então, olha lá. Então, a gente vai começar a falar um pouco sobre a definição do problema, né? A gente pode pensar o seguinte, ó, tradicionalmente, as propriedades mecânicas, como a curva de endurecimento isotrópico do material, de um material metálico, ela é determinada através de um ensaio de tração em corpo de prova cilíndrico liso. Ou seja, ó, eu fabrico um corpo de prova cilíndrico liso, monto, né, numa máquina de ensaio, né, instrumento, e aplico, por exemplo, um deslocamento prescrito e vou registrando, né, a força necessária e o deslocamento. Por exemplo, só para a gente tentar nivelar a turma, por exemplo, através de um ensaio desse tipo, né, eu vou registrando força e deslocamento aqui do meu corpo de prova, que posteriormente eu posso pós-processar e transformar isso em tensão e deformação, tá? Então, ó, eu posso pegar esse corpo aqui, esse corpo de tração, e submetê-lo ao nível de força até a falha dele, tá legal? Então, durante esse processo, o material vai experimentar o regime elástico e depois o regime plástico até a falha. Mas eu posso imaginar o seguinte, olha, eu vou carregar o material até um determinado nível, tá? E vou descarregar esse material. Quando eu descarrego, né, devido ao material estar experimentando o regime plástico, ele ter agora deformações permanentes, ele não volta mais para a condição inicial dele. Mas ele volta aqui para uma condição, por exemplo, de tensão igual a zero, mas passa a ter um nível de deformação permanente. Essa deformação permanente vai causar o seguinte, né, um aumento no limite de escoamento do material. Antigamente, o material ele tinha esse limite de escoamento, que a gente chama ele de limite de escoamento inicial, dado que essa deformação plástica ou permanente do material era igual a zero. Mas agora o material ele tem um nível de deformação permanente ou deformação plástica. Então ele passa a ter um novo limite de escoamento. E vamos imaginar agora que a gente vai carregar novamente o material. O material vai carregar. Quando ele passar por esse nível de tensão, né, isso não vai significar nada mais para ele. Ele vai voltar a escoar sobre esse sigma Y1. E aí, ó, vou carregando, vamos imaginar de novo. Estou descarregando o material. Descarreguei. E agora ele vai ter, ó, esse outro nível aqui de deformação permanente, associado a esse outro nível de limite de escoamento. Essa relação entre o limite de escoamento e a deformação permanente, ela é exatamente essa curva de endurecimento isotrópica do material, tá? Então a gente pode montar aqui, por exemplo, uma curvinha dado, ó, sigma y versus a deformação plástica do material, onde o material vai começar aqui, ó, deformação plástica igual a zero, mais um limite de escoamento inicial. E aí experimenta alguma coisa desse tipo aqui. Tá? Então a ideia desse trabalho, desse processo aqui que a gente está construindo é determinar essa curva aqui, né? Através de um ensaio de indentação. Ok? A gente pode estar pensando o seguinte, né? Uai, mas aonde é que eu vou utilizar esse tipo de informação, né? Em que tipo de projeto mecânico eu utilizo essa informação, a curva de endurecimento do material? Né? Num processo de estampagem, por exemplo. Olha lá, eu estou estampando, estampando o capô do carro, né? A porta do carro, num processo de trefilação de um fio, como eu mostrei anteriormente, um fio que vai compor um cabo de transmissão de energia, né? E no processo de vou dobrar uma chapa para poder formar um perfil utilizado, por exemplo, na construção civil e etc. Tá? Toda vez que você utiliza um processo de fabricação onde você tem deformação permanente, né, você tem que ter esse tipo de informação para poder fazer, né, de maneira correta o dimensionamento do componente mecânico.
Legal? Então vamos seguir. Então a ideia agora é, em vez de utilizar esse ensaio de tração, tá, para poder determinar a curva de endurecimento do material, eu quero utilizar a indentação, um ensaio de indentação, tá? Então a ideia é o seguinte: faço a indentação, ok? Como resultado desse ensaio agora, eu vou ter a força aplicada, obviamente que eu aplico um nível de força, tá? Para poder deixar uma marca no material. Eu vou ter a profundidade dessa indentação, tá? E posso ter também, se for interessante, o perfil dessa indentação deixada no material, tá? Então eu posso tentar, por exemplo, através de um microscópio eletrônico, né, um confocal, analisar o perfil dessa indentação, tá? Então eu posso ter também o perfil da indentação. E olha lá, eu vou usar essas características do meu ensaio de dureza, né, para tentar obter a curva de encroamento do material. Mas de que maneira? Olha lá, eu vou tentar fazer o seguinte: reproduzir esse ensaio de dureza através do método dos elementos finitos, né? Eu vou tentar, por exemplo, aplicar uma força, né, usada aqui durante o processo de indentação, né, e quero numericamente determinar essa mesma profundidade e esse mesmo perfil, né, da indentação. Mas para poder conseguir reproduzir isso, o que eu preciso, né, de informação do material? Eu preciso da curva de encroamento do material. Tá? Se eu não tiver essa informação, eu não consigo obter numericamente a curva. Eu não consigo replicar o ensaio, né, de dureza numericamente. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Usar um processo inverso de maneira a, olha, eu vou sugerindo, né, curvas de encroamento para o meu modelo numérico. O meu modelo numérico vai testando essas curvas de encroamento, né, vai obtendo resultados numéricos que são comparados aos resultados experimentais, ok? E quando o resultado numérico ele estiver dentro de uma tolerância, obviamente, próximo ao resultado experimental, eu faço o seguinte: essa curva de encroamento que eu sugeri, eu assumo ela como a curva de encroamento do material, tá? Então a ideia é exatamente essa. Então, através desse processo, né, eu talvez consiga obter essa curva de encroamento quando eu tenho um volume pequeno de material. Se tiver um grande volume de material, eu posso usar o ensaio de tração tradicional, ok? Então vamos continuar, tá? Então o objetivo, né, desse trabalho aqui é desenvolver uma metodologia capaz de utilizar as informações obtidas através de um ensaio de dureza para a determinação da curva de endurecimento isotrópica do material, tá? Então, para isso, o que a gente vai fazer? Vamos anotar as características. As características do indentador são conhecidas, ou seja, eu conheço o diâmetro do indentador, né? A força aplicada ela é conhecida, é realizado um mapeamento da impressão deixada após a indentação. Eu vou modelar o problema através do método dos elementos finitos, através de um método de identificação paramétrica, né? Quando eu digo, vamos chutar curva, vamos sugerir as curvas de endurecimento até encontrarmos o resultado experimental, né? A gente faz isso através de um método de identificação, né, paramétrica. Eu vou sugerir potenciais curvas de endurecimento do material. Reproduzir numericamente o ensaio de indentação e nós vamos comparar as impressões numéricas e experimentais. Tá? Para a gente chegar nessa metodologia toda, gente, a gente precisa desenvolver, né, um modelo parametrizado, né, para testar, para o teste de indentação. Esse modelo parametrizado, né, ele vai fazer com que ele vai fazer a conversa entre
O programa que a gente está utilizando para o programa de elementos finitos, que aqui a gente adotou o Abacus, tá? Que o Abacus é um programa comercial, e o programa que foi desenvolvido para identificação paramétrica, né? O nosso método de busca. E esse programa que faz essa parametrização foi um programa desenvolvido em Python. Tá? A gente precisa compreender a resposta do material, a indentação sobre diferentes condições de contato, para coeficientes de atritos distintos, diferentes formulações de contato e refinamento de malha. Né? Então a gente precisa fazer um estudo prévio, né, do efeito, né, dessas grandezas aqui, né, para poder modelar de uma maneira correta o problema através do método de elementos finitos. Adoção de um algoritmo de otimização, estabelecimento de comunicação entre o mesmo e o método de elementos finitos, avaliação da capacidade da metodologia. Obviamente, a gente tem que validar essa metodologia. E como é que a gente faz essa validação? Através da comparação das curvas de endurecimento, tá, extraídas através por esse método, e as curvas de endurecimento obtidas através do ensaio de tração, do ensaio convencional. Tá? E por fim, a gente pega tudo isso e coloca dentro de uma ferramenta, tá? Com uma interface amigável, né? Que a gente quer que o método ele possa ser utilizado pela indústria de uma maneira, né, fácil e bem acessível, ok? Então, para a gente continuar essa conversa, a gente precisa entender alguns aspectos teóricos que acontecem, né, durante durante o processo de modelagem do problema dentro do método de elementos finitos, tá? Então a gente pode citar rapidamente, né, a teoria de contato de Johnson. A teoria de contato de Johnson diz o seguinte: olha, quando a esfera do indentador entra em contato com a superfície do material, né, a gente passa a ter essa distribuição de tensão no material. E o Johnson diz o seguinte, vamos assumir o seguinte, né? Aqui é o meu eixo Z, tá? Aqui eu tenho um eixo Z. Ele diz o seguinte, olha, o primeiro ponto que vai experimentar o regime plástico dentro do material vai ser um ponto em Z, né, a aproximadamente menos 0,481 vezes A, tá? Onde A é o raio da esfera aqui do meu indentador, ok? Então, à medida com que, né, a gente vai aumentando essa força aplicada sobre o indentador, né? Obviamente, o indentador ele solicita, né, a superfície, o material, e a gente começa a visualizar o que a gente chama de uma zona plástica contida. Tá? Quando essa força, né, sobre o indentador aumenta mais ainda, né, o material ele começa a experimentar o que a gente chama de zona plástica não contida. Tá legal? E aí a gente precisa analisar alguns parâmetros, como, por exemplo, esse parâmetro aqui, o parâmetro de Johnson. Né? O Johnson ele cria um parâmetro relacionando o seguinte, a deformação, né, experimentada pelo material, né, dividido pela capacidade do material de se deformar elasticamente. Tá? E através desse parâmetro, o Johnson ele estabelece que, durante esse processo aqui, o material ele experimenta uma zona elástica, tá? Ele experimenta uma zona de transição, que a gente vai chamar aqui de elastoplástica, e experimenta uma zona completamente plástica. Ok? Obviamente que esse estudo aqui feito pelo Johnson, ele foi feito para um material com coeficiente de encroamento ou expoente de encroamento muito próximo de zero. Tá? Então a gente pode dizer que esse estudo aqui feito pelo Johnson, ele foi feito para um material que se comporta ali próximo de um material perfeitamente plástico.
tá? Olha lá, alguns fenômenos a gente observa durante esse processo de indentação, né? Olha lá, um fenômeno importante é o shallowing, tá? Esse fenômeno, ele vai me dizer o seguinte, olha lá, ele vai me dizer que após a indentação, o raio deixado pela impressão aqui, tá, do processo de indentação, ele é maior que o raio do indentador. Isso aqui ocorre exatamente por conta do que a gente chama de recuperação elástica do material. Mas como a recuperação elástica, né, na calota aqui da indentação, ela não é feita de uma maneira regular, né, esse fenômeno aqui acontece. Esse gráfico aqui, gente, ele mostra para a gente força aplicada no indentador versus a profundidade da indentação. Então a gente pode observar o seguinte, ó, durante o processo eu tô aplicando força no meu indentador, né, e o material então vai experimentar essa profundidade aqui. Mas como o material, né, ele tem uma recuperação elástica, na descarga, né, o material ele vai ter como resultado, né, essa profundidade final. Ok? Outro fenômeno importante de se observar é o que a gente chama de pile-up ou sinking. O pile-up, a gente tem que entender, os dois fenômenos a gente tem que entender como o seguinte, é uma realocação de material devido à mudança de volume. Ok? Então a gente tem que imaginar o seguinte, ó, eu tenho uma linha aqui inicial do material, né? Essa linha ela vai estabelecer, por exemplo, uma altura, uma profundidade H, tá? E o pile-up é uma realocação, né, para cima dessa linha de referência aqui do material. É uma realocação de material acima da superfície, tá? Então eu passo a ter, depois do processo de indentação, né, o primeiro ponto de contato, né, entre o material e o indentador, né, ele vai estar uma altura HC, maior que o H inicialmente observado, né, no material. Tá? Quando isso aqui ocorre, a gente tem o fenômeno que a gente chama de pile-up. Tá? Da mesma coisa, de outra forma, pode acontecer que durante o processo de indentação haja uma realocação de material abaixo dessa superfície, né, original aqui do material. A gente chama isso aqui de sinking. Né? Então agora, esse primeiro ponto de contato entre o material e o indentador vai estar abaixo, vai estar abaixo de H. Tá? Então eu vou ter um HC menor do que H. Tá? Um pesquisador chamado Tabor, ele conseguiu mostrar para a gente que, olha, o fenômeno de pile-up e de sinking, ele é fortemente influenciado pelo coeficiente de encroamento do material. Tá? Coeficiente de encroamento do material. Para materiais com N, com coeficiente de encroamento baixo, né, o material vai experimentar o pile-up. E para materiais com coeficiente de encroamento elevado, o material ele vai experimentar o sinking. Tá? Então, ó, se o material ele se comporta mais próximo de um material perfeitamente plástico, né, a gente vai ter uma realocação de material, né, acima da superfície. Se o material ele tem um certo nível de encroamento, né, ele vai experimentar uma realocação de material abaixo da superfície. Né? Aqui um exemplo interessante, né, eu posso pegar um aço duro. O aço duro, provavelmente, a gente vai ter, ele tem um baixo coeficiente de encroamento e a gente vai observar o pile-up. Tá? Mas, ao contrário, por exemplo, eu posso ensaiar uma liga de alumínio. A liga de alumínio ela tem um alto coeficiente de encroamento. E aí ela vai experimentar o sinking. Olha lá. Foi feito também, gente, um estudo
né, do efeito do coeficiente de atrito e do expoente de encroamento. Então a gente consegue observar que para materiais com baixo coeficiente de encroamento, tá? Ou seja, para materiais que se comportam mais próximo de um material perfeitamente plástico, né, o efeito do coeficiente de atrito ele é significativo. Tá? Olha lá, esse gráfico aqui, ele na verdade ele está nos mostrando, né, o mapeamento, ó, do perfil da indentação deixada no material. Só que eu mostro aqui somente metade. Tá? E, por exemplo, para materiais com um certo grau de encroamento, com um coeficiente de encroamento relativamente elevado, tá? O coeficiente de atrito ele não tem um efeito significativo. Tudo isso aqui são informações interessantes, né, no nosso processo de modelagem, né, do ensaio de dureza dentro do método de elementos finitos. Olha lá, a gente verifica também que a curva de reação do meu processo de indentação, ela também não é fortemente influenciada pelo coeficiente de atrito. Tá? E a gente consegue observar também que a superfície do material ela experimenta um maior nível de deformação plástica efetiva quando o coeficiente de atrito ele está próximo de zero. Ok? Então vamos lá. Falando da formulação constitutiva do material, né, a gente, dentro do regime plástico, a gente adotou um modelo elastoplástico baseado no critério de von Mises, né? Quando a gente diz que o modelo é baseado no critério de von Mises, a gente está dizendo que, olha, a gente está utilizando uma tensão equivalente, né, que é um escalar, para substituir o campo tensorial de tensão. Né? Então esse modelo aqui também foi feito utilizando um endurecimento isotrópico. Ok? Vejam só. Então, saindo desses aspectos teóricos, a gente entra nos procedimentos experimentais. Dentro do procedimento experimental, gente, nós utilizamos, tentamos caracterizar 4 materiais, tá? Essa liga 1524, tá? 2 ligas cromo-molibdênio 4340, uma normalizada com tratamento térmico de normalização e a outra de recozimento, e tentamos caracterizar uma liga de alumínio, tá? Então, para ambos os materiais, nós fizemos um ensaio de tração e caracterizamos o material, né, através do ensaio de tração, da maneira tradicional. Né? Então, essa caracterização aqui, ela vai nos servir de parâmetro de comparação, né, para os resultados obtidos, para a curva de encroamento identificada através do ensaio de dureza. Ok? Paralelamente, para os 4 materiais, nós realizamos o ensaio de dureza, o ensaio de indentação. O ensaio de indentação foi realizado de que maneira? Para cada um dos materiais, foi realizado a indentação sob 3 níveis diferentes de força. Né? E para cada nível de força, foi identificado a profundidade, né, equivalente. Então, ó, a gente conseguiu montar esses gráficos aqui, ó, força versus a profundidade para cada um dos materiais. Junto a isso, tá, nós pegamos as amostras usadas no processo de indentação e levamos lá para o microscópio confocal. Para fazer o quê? Analisar o perfil, né, dessa calota deixada, né, pela indentação. Ó, pegamos essa calota, ó, e analisamos através do confocal. Então, ó, para o primeiro nível de força, a gente conseguiu essa calota, segundo nível de força e para o terceiro nível de força. Tá? Então, como resultado do ensaio de dureza, temos a força aplicada, a profundidade e
o perfil da calota. Tá? Então vamos seguindo. Os aspectos numéricos. Tá? Então modelamos, considerando, né, todos aqueles efeitos teóricos lá discutidos anteriormente. Tá? Modelamos o ensaio de indentação através do método de elementos finitos. Ok? Aqui estão as características do identador. Tá? Obviamente que a região de interesse, a região de contato, ela tem um nível de refinamento maior do que o restante, tá? E aí o método, tá? O modelo de identificação, o método, ele parte do seguinte princípio: modelei o problema em elementos finitos, tá? Vou sugerir parâmetros iniciais para o encroamento do material, vou utilizar o método de elementos finitos para resolver meu problema, né? Vou ter resultados numéricos de força, de profundidade da indentação, do perfil da indentação. Vou utilizar uma função objetiva para analisar para comparar esses resultados numéricos com os resultados experimentais, tá? E se essa função objetiva ela for menor ou igual a uma tolerância estabelecida, eu digo que essa curva de encroamento inicialmente estimada, ela é a curva de encroamento do material, né? Caso essa função objetiva seja maior que a tolerância, significa que os meus resultados experimentais estão longe dos resultados, os meus resultados numéricos estão longe dos meus resultados experimentais e que esta curva sugerida não é a curva de encroamento do material. E aí vem o papel do método de busca. Sugerir uma nova curva. Tá? Tenho a sugestão de uma nova curva e aí eu inicio aqui o meu processo interativo, né? Até eu realmente conseguir a convergência aqui do meu método. Tá? Então, ó, a ideia é o seguinte, né? É determinar a curva de encroamento, né, através de dois métodos. Tá? Então, o primeiro método ele vai fazer o seguinte: ele vai construir o que a gente chama de função objetiva através, né, da força aplicada e da profundidade registrada. Tá? Então, quando essa função objetiva for, obviamente, menor do que a tolerância, significa que essa resposta numérica obtida, né, ela está próxima da resposta experimental, mas de força e profundidade. Tá legal? Então, aí a gente assume a estimativa como a curva de encroamento do material. Então, nós fizemos isso para o aço 1524. Vejam só, olha o ajuste, né, entre a curva numérica e a experimental. Foi muito boa. Tá? E a curva de encroamento obtida através da indentação e do ensaio de tração, tá? Também foi muito satisfatório, né? Tá? Aí a gente vamos pegar um outro material, tá? Aqui está o 4340, tá? Vejam só, nós conseguimos um bom ajuste, né, para função objetiva, porém uma discrepância entre a curva experimental, a curva de encroamento obtida através do ensaio de encroamento, do ensaio de indentação e de tração. Tá? A mesma coisa aqui, ó, para o 4340 agora recosido, né, um bom ajuste na curva de reação, mas, né, temos aqui uma discrepância entre as curvas de encroamento encontradas. E para o alumínio, né, olha lá, não foi conseguido um ajuste, né, muito bom aqui das reações, tá? Então, provavelmente aqui a nossa função objetiva ela teve que ficar nessa tolerância estabelecida, né? Teve que ficar um pouquinho frouxa para a gente para a gente conseguir uma convergência do método, tá? E aí uma discrepância grande, né, entre a curva de encroamento
obtida através do ensaio de tração e de indentação. Tá? E aí o que a gente... Olha lá. E aí o que a gente pensou? Vamos pegar as duas curvas de encruamento, entrar no método de elementos finitos e tentar reproduzir a impressão deixada pelo método. Tá? E vejam só, para a liga 1524, a gente conseguiu um excelente ajuste para os 3 níveis de força. Para o 4340 normalizado, ó, quanto maior foi a força, né, o perfil obtido pela curva de tração, né, mais se diferenciou do experimentalmente observado. E a curva de encruamento obtida através da indentação conseguiu reproduzir, né, a impressão, né, obtida experimentalmente. Olha lá, esse aqui foi o resultado para o 4340 recozido. E para a liga de alumínio, olha lá, engraçado para a liga de alumínio. Nem a curva de encruamento obtida pelo ensaio de indentação e nem pelo de tração conseguiu reproduzir a impressão deixada experimentalmente. E aí o que a gente pensou? Vamos utilizar um segundo método. O segundo método, né, ele parte do seguinte princípio. Em vez de usar a força e a profundidade deixada, e a gente vai utilizar para cada nível de força, vamos tentar avaliar todo o perfil. Então, meu objetivo aqui está em encontrar o perfil deixado, né, pelo processo de indentação. Então, ó, qual a diferença do método 2 para o método 1? O método 1, né, eu tenho somente 3 pontos para alimentar a minha função objetiva. O método 2, eu tenho N pontos do perfil, né, de 3 perfis obtidos, né, em 3 níveis de força diferentes. Então, olha lá. Olha lá os resultados encontrados. Perfil, né, capturado numericamente, né, e as duas curvas de indentação e tração estão muito próximas. Olha lá. O perfil recuperado através da curva obtida através do ensaio de indentação. Tá? Olha aqui. A obtida através do ensaio de tração. Mas as curvas de encruamento são diferentes. Mas a obtida pela indentação é que reproduziu, né, o perfil. Para o outro material, 4340 recozido. Olha lá, um resultado próximo para as duas curvas, tá? E uma certa discrepância entre as curvas de encruamento. Para o alumínio, de novo, nós conseguimos reproduzir, né, a impressão através da indentação, mas não pela curva de tração. Tá? Então, o que isso nos leva a concluir? Né? Essa abordagem, desenvolvida, ela foi capaz de extrair a curva de encruamento dos materiais. Né? O método, através da análise do perfil, né, da impressão, ele foi mais preciso do que o método através da curva de reação. Né? Através dos parâmetros extraídos com base nos ensaios talvez os parâmetros obtidos através dos ensaios de tração, eles não sejam os mais adequados para a comparação. Por quê? Vejam só, eu tenho uma curva obtida através do ensaio de tração e uma curva obtida através da indentação. A indentação é um ensaio compressivo, é um ensaio compressivo. Então, na verdade, eu posso assumir, né, que o material, para os materiais que a gente não encontrou a mesma curva, eu posso assumir que o comportamento dele em tração e compressão são distintos. Tá? Observar o comportamento do método de busca também é interessante. O método de busca que nós utilizamos foi um método baseado no gradiente. O método
usado no gradiente, ele é muito sensível aos mínimos locais, né? E a gente precisa, obviamente, sempre estar aprimorando o método, o modelo, né, através de elementos finitos. Só para concluir, né, o Lucas ele se preocupou em desenvolver uma interface para o programa, uma interface amigável, tá? Essa interface ela está disponível, ela é associada ao Abacus, então você pode simplesmente realizar os teus ensaios de indentação, entrar com esses dados na interface e a interface já faz toda a análise e te sugere a curva de encroamento do material. Você não precisa fazer mais nada, tá? Bem, queria agradecer aí, Taiguara, o programa, né, de pós-graduação, tá? O nosso grupo de pesquisa, tá? O GFFM, o CNPq e a FAPDF que suportaram aí financeiramente a pesquisa, tá? E também agradecer ao DF, que tem nos dado um suporte grande aí na fabricação de corpos de prova, tá? E aqui o resultado aí da pesquisa do Lucas, né? Também deu origem a um artigo científico aí no Brazilian Journal. É isso aí, Taiguara. Obrigado. Bom, muito obrigado, professor Lucival, pela belíssima apresentação. Como é que fala? E também obrigado pelas providências aí que você tomou ao longo do processo todo, e muito embora tinha com esse problema da rede, né? E deu tudo certo, ficou ótimo. Olha, e foi tão bom que nós temos uma fila de perguntas e vou encaminhá-las para você. Encaminhe para o pela ordem. Lucas, atenção, tá? Uma pergunta que eu achei muito interessante apareceu logo no começo da sua apresentação. Eu vou guardar as minhas próprias para o final, para privilegiar a audiência, obviamente. Então, o Diego Magela, espero que o Diego esteja conosco ainda. O Diego Magela encaminhou uma pergunta que eu acho muito relevante, talvez você pudesse dar um destaque. Ele perguntou se o método de identificação paramétrica é inédito, ou, na verdade, eu acho que você podia falar um pouco sobre os pontos de ineditismo, ou as principais contribuições aí e tal. Isso aí foi a pergunta do Diego, tá? Posso responder? Então, quer falar? Fala, Lu. Sim, posso falar um pouquinho sobre isso. Obrigado, Diego, pela pergunta. Obrigado, professor Taiguara, professor Lucival. Então, quanto à questão do ineditismo, né, da pesquisa, a ideia ela é antiga, mas o desenvolvimento computacional permitiu que ela fosse estudada mais recentemente, né? Agora, a forma como é obtida é que foi inédita, porque assim, o processo que geralmente se faz é através da curva de reação, como o professor Lucival mostrou no começo, aquela curva, né, que você chega até um ponto e o material tem recuperação elástica. Então o pessoal utiliza aquela curva para poder obter os parâmetros de encroamento. E o ineditismo, ele, na verdade, surgiu de uma limitação nossa, porque a gente não tem essa máquina para fazer esse ensaio, né? Então, a gente pensou, o que a gente tem? A gente tem o perfil da calota, e, na verdade, o processo é basicamente o mesmo, né? O que a gente só muda é a comparação, só que a calota traz mais informações para a gente, porque a calota, como o professor Lucival explicou lá no começo, né, tem aqueles fenômenos, né, de o seeking-in, o shallowing, o pile-up, e aquilo lá são indicações de encruamento do material. Então, o perfil, o formato da calota, ele traz muito mais informação a respeito do endurecimento do material, até mesmo, assim, né, a gente não fez essa comparação, mas talvez esteja no mesmo nível de informação do que a curva de reação do material. Então, a ideia não é inédita, mas o método, sim, é inédito. Muito obrigado, Lucas, pela resposta, tá? Eu acho que ficou bem claro para a gente aí. Eu vou dar 2 pulos aqui na fila, já que eu tenho a prerrogativa, e vou passar para a pergunta do Júnior. O Júnior mandou uma pergunta aqui pelo site, ou pelo chat. A pergunta dele eu achei super legal, assim, o que é um material perfeitamente plástico? Ele perguntou assim, porque eu acho que o Lucival referiu a isso em determinado momento.
Eu ia até escrever aqui, foi bem na hora que tivemos um problema de rede, eu falei, eu sou de mecânica dos fluidos. Se eu fosse responder, eu falaria que é um fluido newtoniano. Mas eu vou deixar para os colegas darem a resposta, que é um material perfeitamente plástico. Pergunta do Júnior Souza. Posso responder. O material perfeitamente plástico é o material que a gente pode entender. Eu mostrei aquele gráfico, né, um gráfico onde o limite de escoamento do material ele vai mudando de acordo com o aumento da deformação permanente, o aumento da deformação plástica. Quando a gente considera um material perfeitamente plástico, significa que esse limite, essa tensão de escoamento do material, ela não muda, tá? Em função da deformação permanente. Então, significa que o material ele vai ter sempre a mesma tensão de escoamento, tá? Seja qual for o nível de deformação permanente. Tá? Obrigado, Lucival. Lucas Pérez fez uma pergunta também, eu acho que essa é um pouco mais técnica. Ele perguntou se na região elástica é possível observar ou são válidas as hipóteses de Hertz. Acho que ele estava me referindo ao ensaio, como é que fala, de indentação em si, né? Enfim, eis a pergunta do nosso querido Lucas Pérez. O professor Doc até pode responder bem essa, né, que é bem da área dele, mas no caso a teoria de Hertz ela leva em consideração o comportamento elástico do material, né? A teoria de Hertz ela não é aplicável para o domínio plástico. Obrigado, Lucas. Valeu pela pergunta e obrigado, Lucas, pela resposta. Dois Lucas dialogando. Muito bem. Agora sim, agora eu vou passar a perguntas. Eu acho que varri as perguntas dos estudantes. O Lucas agradece, viu? O Lucas Pérez agradece a você, Lucas Machado. Obrigado. Vou passar, então, ao professor Tiago Doca. O Tiago pediu para entrar na fila e deixou a pergunta dele em suspenso. Preparem-se. Vamos lá, Tiago, por favor, querido. Pega leve, Boa tarde, estão me escutando bem? Sim, fala aí, Tiago. Muita chuva por aqui também, então a conexão está bem ruim. Eu vou poupar todo mundo das minhas feições. Então, primeiramente, boa tarde ao professor Malcher e ao mestre Machado. É sempre um prazer dialogar com vocês dois. Parabenizar novamente pelo trabalho, né? Já é um trabalho que eu acompanho já tem um tempo. Saudações também ao mediador, professor Taiguara, excelente trabalho, primoroso aí na direção do seminário, e a todos os alunos e demais colegas do departamento que eu estou vendo aí presentes. Então, muito bom ver a forte adesão, né, ao seminário. Então, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho dos Luma Luma, né, que é o jeito que eu vou chamar aí, o Lucival Malcher e o Lucas Machado, né, os Luma Lumas, nessa linha de pesquisa, que é uma linha de pesquisa que eu atuo também fortemente, né, a parte de mecânica do contato. Inclusive, essa ideia de testar materiais via compressão foi uma coisa que eu apresentei na minha defesa de conhecimento da prova para o concurso público que eu fui aprovado aqui para o departamento, né? 2014, isso. Então, e tem sempre muitas considerações, muitas simplificações que são feitas no problema para tentar achar uma solução, né? E uma das mais críticas é essa que o Lucival abordou no final da apresentação dele, que a gente considera material metálico como se fosse isotrópico. E quando a gente vai fazer ensaios de compressão, principalmente na escala de dureza, isso nunca vai se mostrar verdadeiro. Por conta, principalmente, das características do processo de fabricação, que vai tornar as propriedades do material, especialmente a resistência do material à compressão, ela vai ser anisotrópica na direção da profundidade do material. Então, a maneira que a dureza também vai variar da superfície para dentro do substrato. Então, isso é uma coisa que eu mesmo também observei nos meus ensaios. Tem vários alunos meus aí que eu estou vendo presentes também, né? Alunos que fizeram a minha disciplina de mecânica do contato. Perguntei do Lucas Pérez em contato artesiano.
que aí evolui para a teoria de Johnson, que foi que vocês utilizaram, não foi para verificar dentro do domínio plástico. Então, assim, coisas que a gente realmente nunca vai ver, vai ser simplificações que vai fazer e sempre vai causar essa discrepância que o Lucival demonstrou. O material vai ser sempre anisotrópico, a gente sempre vai ter dureza variando na profundidade, e isso vai evoluir com muita significância dependendo das condições de usinagem do material. E se o material também ele for um material mais complexo. Então, eu tenho agora trabalhado fortemente em materiais plásticos e viscoplásticos, né? Polímeros, composições naturais de borracha. Tem 2 alunos meus aí, acho que o Luiz e o... Quem mais? Eu tinha visto mais alguém. O Luiz Renato. Bem, a gente está trabalhando com esses materiais agora. E então, o que eu quero, a pergunta que eu quero fazer é mais no sentido de qual que é a direção que vocês pretendem tomar, porque eu estou vendo que elas podem convergir e colidir com as minhas, que a gente pode, inclusive, começar a contribuir e colaborar de forma mais ativa, no sentido de que hoje eu tenho também metodologias similares à que o Lucas desenvolveu, dispositivos para fazer ensaios de dentação em múltiplas escalas, não só de dentação, e que eu tenho também agora a necessidade de trabalhar com modelos constitutivos mais complexos, que é uma área mais próxima do tema de doutorado do professor Malcher, inclusive. Então, tem toda a bagagem de mecânica do contato, precisando aí de uma ajudinha em modelagem constitutiva também. E aí eu não sei exatamente qual é a direção que você está tomando, Lucas, aí no seu doutorado. Então a minha questão é mais nesse sentido. Aí precisou de todo esse preâmbulo para fazer sentido a pergunta, né? Então desculpa aí a demora e agradeço. Que isso, professor. Obrigado, né, pela sua pergunta. E realmente, o professor Doca teve uma participação forte. Eu sempre ia lá fazer algumas perguntas para ele, né? Ele sempre estava dando ideias muito boas. Obrigado, professor Doca. Agora, o professor Lucival pode responder um pouco mais sobre quais são as ideias, né, futuras aí. Claro. Bem, se vocês recordarem um pouquinho dos resultados, a gente observou, por exemplo, que teve um determinado material, 1524, que tanto a curva de encroamento obtida através do ensaio de tração, né, quanto a curva de encroamento obtida através do ensaio de dureza, né, reproduziram a calota. Isso significa o que para a gente? Que esse material, ele nos está dizendo que se comporta de um jeito em tração e da mesma forma em compressão. Certo? Agora a gente, por exemplo, a liga de alumínio, a curva de encroamento obtida através da indentação, ela conseguiu reproduzir a calota. Mas a curva de encroamento obtida através do ensaio de tração não conseguiu determinar a calota, numericamente. A curva de tração está errada? A curva de encroamento obtida através do ensaio de tração está errada? Não. Né? Isso o material está nos dizendo que ele se comporta de um jeito em tração e se comporta de outro jeito em compressão. Tá? E como a calota ela é obtida através do ensaio de compressão, obviamente que a curva de encroamento obtida através do ensaio compressivo vai conseguir reproduzir a calota, que não aconteceu com a tração. Tá? Então, foi aí que veio uma das conclusões, né, finais lá, é que talvez a curva de encroamento obtida através do ensaio de tração, ela não seja mais adequada para nós compararmos com as curvas de encroamento obtidas através do ensaio de indentação. Né? Que eu poderia ter feito? Determinado curvas de encroamento, né, lá na MTS, né, utilizando compressão. Tá? E é esse o passo que nós estamos dando agora, Tiago. Tá? Então, nós queremos realizar ensaios, né, de compressão lá na MTS, os ensaios tradicionais, né, em compressão, determinar a curva de encroamento e aí comparar com a indentação, para tirar essa variável de
material em tração e compressão se comportam diferentes. Tá? Queremos também, né, isso foi não sei se o professor Max está aqui ainda, eu fiz um convite ao professor Max e ao professor Alisson, tá, para nos ajudar, né, no segmento dessa pesquisa, no sentido de nós queremos, né, tentar identificar as propriedades de um fio, né, de cabos condutores de energia. Tá? Na verdade, eu quero tentar descobrir, determinar as propriedades, né, de um fio após o processo de trefilação. Ok? E aí, para isso, eu achei o trabalho do Lucas. O trabalho do Lucas ele pode se encaixar bastante, porque eu tenho um fio, né, com diâmetro ali de milímetros, ok? Então, quer dizer, eu não tenho um volume de material suficiente, né, para fazer um ensaio clássico de tração, tá? E acho que eu posso fazer isso através da indentação, e acho mais ainda, dá para a gente fazer isso através da microindentação. E aí entra a experiência do professor Alisson. Exato, eu ia propor justamente isso, a indentação lá no nosso microindentador. Isso, entra a experiência do Alisson, né, do professor Alisson, e a experiência do professor Max, né, num processo de nos alimentar, né, de informações mais próximos ali da realidade, para modelarmos de uma maneira bem precisa, né, o processo de trefilação. Né? A gente quer reproduzir isso através do método de elementos finitos e sair lá no final da simulação, né, com propriedades, né, observadas experimentalmente. Essa é a ideia, Doc. Certo, eu ia justamente propor isso como um próximo passo, até se não fosse já o caso. Quanto aos ensaios de compressão padrão, se vocês tiverem interesse em conduzir lá nas nossas MTS, eu também já adquiri bastante experiência nisso, em ensaios Legal. De compressão em provete cilíndrico. Isso. Seguindo a norma da STM para compressão com deformação constante, que é outra coisa que precisa ser muito bem controlada, porque senão a gente vai ter variação da taxa de deformação na parte interna, e isso vai afetar todos os parâmetros, né, de encroamento, todos os parâmetros do modelo constitutivo. Só complementando, Tiago e Taiguara, né, aqui tem o Gustavo Pascoal, que é um aluno nosso de graduação, é meu aluno de iniciação científica, e ele está desenvolvendo alguns dispositivos para a gente, né, para a gente exatamente tentar adaptar lá a MTS, né, e fazer um conjunto de ensaios sobre compressão, né, um conjunto bem interessante aí de ensaios sobre compressão. Muito legal, gente. Obrigado, Tiago, pela pergunta. Eu que agradeço. Obrigado pela resposta. Obrigado, legal, valeu. O professor Rafael Gabler também tinha se colocado na fila de perguntas. Rafael, por favor, meu irmão, faça uso da palavra, faça sua pergunta, converse aí com o nosso amigo. Muito obrigado. Pessoal, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim? Maravilha, então. Então, primeiro, muito obrigado, assim, Lucibal, pela apresentação. Achei muito interessante, né? Eu acho muito legal quando a gente tenta entender um assunto que é de uma outra área, fazendo analogias com coisas que são meio que familiares para a gente, que é de uma área diferente. Então, assim, eu tenho algumas perguntas e eu espero que as minhas perguntas sejam realmente de um outsider mesmo, assim, de um estrangeiro, assim, nesse contexto, né? Essas são as mais perigosas, né? Eu acho que geram as discussões mais, assim, inesperadas, né? Geralmente é assim que acontece, né? Mas, na verdade, é mais uma curiosidade mesmo, assim, que eu tenho, né? Fazendo um paralelo com o meu entendimento da mecânica dos fluidos, quando a gente tem um fluido, por exemplo, complexo, um fluido não newtoniano, um fluido que tem alguma coisa ali na sua microestrutura que vai interagir com o carregamento que você vai aplicar nesse material para tentar quantificar o comportamento mecânico dele, essa interação da microestrutura com o tipo de carregamento
ela já, para a gente, ela está associada a uma resposta, a uma característica não linear. Então, por exemplo, um fluido newtoniano é um fluido que eu posso cisarar ele assim, assim, ele vai dar meio que a mesma viscosidade. Eu vou ler a mesma informação média dessa propriedade mecânica, independente do carregamento que eu aplico sobre ele. A minha questão é a seguinte: se você tem um sólido, por exemplo, né, que ele vai ser ensaiado num tipo de carregamento plástico, e em função do tipo de carregamento que você aplica sobre ele, ele te dá uma resposta de uma propriedade mecânica diferente, ou seja, a microestrutura interage com o carregamento, é isso que eu estou entendendo que acontece, né? No meu contexto de fluidos, eu consigo explicar por que isso acontece em termos de entender essa física da microestrutura. A minha questão é, nesse contexto da mecânica dos sólidos, que não é a minha área, né? Vocês conseguem explicar, por exemplo, quais são as características internas da microestrutura do material, sei lá, se é a questão das ligações entre os átomos, etc., que vão levar a uma diferente resposta, por exemplo, no coeficiente de encruamento do material? O que acontece no material internamente para que o N dê 0 ou 0,1 em termos da microestrutura? Isso é sabido, existem, sei lá, trabalhos de modelagem, de dinâmica computacional, de não equilíbrio para isso. Como é que está essa questão no entendimento da mecânica dos sólidos? Legal, boa pergunta, Rafael. Né? Eu poderia responder, na verdade, eu poderia fazer assim, não responder a sua pergunta e chamar um outro aluno, né? Chamar o professor Leonel para responder a sua pergunta. Ó, Leonel, coloquei você no fogo, hein? Né? Por quê? Uma das minhas áreas de pesquisa, Rafael, é exatamente essa. Cara, impressionante, né? A similaridade, né, dos assuntos. Você estuda fluidos, mas eu sólidos, mas os problemas, né? O material realmente ele se comporta diferente, né? Se você solicitar ele, se você pegar o material, tracionar, né? Você cisalhar, o material ele vai responder diferente, tá? Isso é uma das minhas áreas de pesquisa, né? A gente diz assim, né? Normalmente a gente modela um material através do que a gente chama através da tensão equivalente de Mises. A gente usa o critério de Mises, né, para definir a função de escoamento do material. Então é através da tensão equivalente de Mises que a gente consegue dizer se o material está experimentando o regime plástico ou não e tudo mais. Mas essa tensão equivalente de Mises, ela funciona muito bem se você tem um corpo de prova liso, ou seja, você tem poucas não linearidades geométricas, se o carregamento é trativo, né, e por aí vai. Se você começa a ter entalhes, por exemplo, no teu corpo, a tensão equivalente de Mises ela pode não te representar bem o escoamento do material, quando o material vai escoar ou não, né? Porque aí entra uma outra grandeza que começa a influenciar muito no processo, né, de escoamento plástico, que é a tensão hidrostática. Então você tem que levar em consideração, além da tensão equivalente de Mises, que ela é calculada com base no tensor desviador, né? A gente diz assim, ó, a tensão equivalente de Mises ela é calculada com base no segundo invariante do tensor desviador, né? Mas isso, quando você começa a ter entalhes, isso não é o suficiente. Você tem que agregar ali a tensão hidrostática. Ou a gente diz assim, ó, quando a gente modela através dos invariantes, a gente tem que agregar ali o primeiro invariante do tensor tensão, que é a tensão hidrostática, que é a contribuição volumétrica. Agora é assim, quando você tem cisalhamento, essa tensão hidrostática ela não tem significado. Mas você precisa levar em consideração o que a gente chama de terceiro invariante do tensor desviador, tá? Para poder capturar,
né, corretamente o escoamento plástico, né, do material. Né? Então, por exemplo, é impressionante, né, a gente ver hoje em dia, né, a indústria projetando componentes mecânicos sujeitos a cisalhamento puro, né, utilizando a tensão equivalente de Mises. Isso é um erro absurdo. Né? E até o professor Leonel, por exemplo, se quiser dar um depoimento, né, nós fizemos um estudo aqui, né, na cabeça do poço de petróleo existe uma válvula que a gente chama de BOP, Blowout Preventer. Na cabeça do poço fica essa válvula. Qual é a função dessa válvula? Por dentro dessa válvula passa o riser, né, que é o tubo que coleta o petróleo lá do poço. E essa função dessa válvula, ela é composta por martelos. Então, se você perde o controle do poço, você aciona a BOP, ele cisalha o riser e evita o blowout, né? Tá? Agora, é impressionante projetarem a força necessária, né, para você cisalhar o tubo através da tensão equivalente do Mises. E a indústria faz isso. E erra. Né? Um dos motivos, por exemplo, não sei se você... Foi 2010, né, o Leonel, aquele acidente lá no Golfo do México, né, um acidente em grandes proporções, né, um poço, perderam o controle de um poço, acionaram a BOP, só que a BOP não foi capaz de fazer isso. E o laudo, né, após a investigação, né, uma das razões do mau funcionamento da BOP foi exatamente esse, né? Usaram simplesmente a tensão equivalente de Mises para dimensionar, né, um processo de cisalhamento do tubo. Né? E se sabe que o J2, que é o segundo invariante do tensor desviador, ele não é suficiente para definir o escoamento plástico. Né? Você precisa do J2, do J3 e por aí vai. Né? Então, né, dependendo da direção do carregamento, né, as forças moleculares lá agem de forma diferente, né? Dependendo do tipo de célula unitária, né? Que define, né, a estrutura de diferentes materiais, né? Obviamente o material responde de maneira diferente, né? Tá? É por aí. Eu sinto que parece assim, o que eu sinto é que essas não linearidades, né, que elas têm origem na microestrutura, elas demandam que para cada tipo de material você tem que usar uma criatividade de pensar em como é que você vai caracterizar ele, qual é o tipo de carregamento que eu vou impor nesse material que vai me dar informações úteis sobre o que está rolando lá dentro. Porque deve ser muito caro, né, modelar a questão molecular interna para entender a causa, porque a causa de tudo é o átomo, na verdade. Né? O que a gente observa são consequências macroscópicas já, externas, do que está rolando lá dentro. Assim. Apela para diferentes formas de tentar testar e montar um quebra-cabeça, eu vou cisalhar assim, dentar assado, para montar uma ideia na sua cabeça do que está rolando lá dentro, da microestrutura. É isso, exatamente, né? É por aí. Mesma linha, assim, né? É por aí mesmo, né? A ideia é essa, né? A gente costuma dizer que uma boa formulação constitutiva é aquela que, né, consegue descrever bem o material sob qualquer condição. Mas a gente sabe que isso é muito difícil, né? Isso é muito difícil. A gente tem modelos que trabalham bem sobre determinados regimes, né? E modelos que trabalham melhor sobre outros regimes, né? E a gente precisa, obviamente, conhecer, né, o material, 2, tipo de carregamento, para poder definir a melhor formulação para descrever o fenômeno. Né? Lucival, vou te falar que nós dois somos reféns e filhos da mecânica dos meios contínuos, então essas dificuldades também aparecem de fluidos, né? A gente não tem uma formulação geral, constitutiva, com tensor de tensões de um fluido magnético. Então, põe esse cara para escoar num tubo, num canal, num degrau, você vai mudando a geometria para ver como é que ele vai respondendo ali, os padrões de escoamento em função, né, do carregamento. É a mesma coisa, assim. Então, legal saber, assim,
desses paralelos, assim, né? Obrigado pela sua resposta e pela apresentação, irmão. Professor Taiguara, desculpe, aproveitando que não, Leonel, o professor Lucival me cumprimentou. Primeiro, eu queria cumprimentá-los a todos, pedir desculpa porque consegui me incorporar somente agora. Estava em reunião de conselho aqui, segunda e quarta são dias cativos para o Instituto. Para mim, uma alegria, em nome da Universidade Austral, estar participando. Espero continuar participando sempre com vocês, acompanhando a discussão. Sou feliz e grato ex-aluno da UNB. Aproveitar de cumprimentar aí o professor Doca, que tanto me ajudou, e meu amigo Lucas. Só para complementar, parabenizá-lo pelo encontro, eu conheço o tema um pouco, né? E complementando a pergunta anterior e o comentário que o professor Lucival falava, sim, Doca, deu certíssimo. Aliás, sem sua carta, certamente não estaria aqui, né? Muito agradecido sempre. Ah, exagerou também. Né? Tá do plano. Complementando a questão anterior, inclusive, um dos materiais que Lucas experimentou foi o 4340, né? E na minha tese, por orientação do professor Lucival, fizemos questão de estudar esse material em condições de tratamento térmico diferente, precisamente pela inquietação que o professor colocava anteriormente, a essas características micromecânicas do material e essa diversidade de efeito que pode trazer essas propriedades. Em função disso, inclusive, a nossa tese, na tese de doutorado, por um meio que acaso, percebemos que, inclusive, o modelo devíamos incluir, por exemplo, o nível de ductibilidade do material, né, que a gente não tinha pensado nessa variável inicialmente. Estavam pensando na deformação plástica, estavam pensando em incluir o terceiro invariante, mas com os ensaios experimentais, e depois Lucas verificou isso lá com indentação, percebemos que haviam outras propriedades também que teriam que ser incluídas. E o professor Lucival fazia menção ao trabalho, precisamente porque, inclusive, a gente usou corpo de provas não convencionais para fazer a validação experimental, o que também foi uma alternativa e uma iniciativa do trabalho para tentar provar que, como disse o professor anteriormente, estamos refém da mecânica do sólido, estamos refém que cada problema e cada material vai ter uma característica própria. Aqui vou fazer uma incidência, mas aqui no Chile, por exemplo, há um problema muito sério com a indústria de aquicultura. Essa indústria esteve muito solta durante muito tempo e agora há uma nova normativa e, entre outras coisas, por exemplo, se solicita que haja caracterização, reconhecimento desses materiais, porque há um absoluto reconhecimento do tipo de material, muito material que está sendo adaptado para o uso nessas estruturas flutuantes. Ao final de contas, inicialmente disseram que não eram embarcações, eram só pontões, então não deveriam obedecer os problemas dinâmicos das embarcações, e agora eles estão percebendo que isso não é tão assim, então se abre uma tremenda linha de pesquisa aí para todos os que estão curiosos por esses materiais, e por aí provavelmente apareça uma nova proposta de pesquisa que vamos certamente poder desenvolver em parceria com vocês aí. Então, muito obrigado, professor Lucival, professor Taiguara, desculpe ter me metido. Não, pelo amor de Deus, foi um prazer. Muito obrigado a você, Leonel. Olha, aqui ainda tem a pergunta da Débora. A professora Débora do nosso departamento enviou a pergunta pelo chat, mas eu vou convidá-la a fazê-la ao vivo para nós aqui. Até porque eu não saberia responder, como é que fala? Fazer a pergunta adequadamente. Débora, é um prazer tê-la conosco. Por favor, faça a pergunta. Eu estava tímida aqui, Taiguara, mas a minha pergunta, primeiro, eu dei parabéns pelo trabalho, eu acho que é extremamente interessante, tem muita correlação entre diferentes áreas, como a gente já viu aí. E a minha pergunta era se vocês já pensaram em expandir esse trabalho para um ensaio de esclerometria. Então, já que eu tenho essa interface com a tribologia, é um ensaio extremamente importante, que tem vários resultados interessantes também. Então, essa era a minha dúvida. Se vocês já pensaram nisso, se não, fica uma proposta. Se tiver algum corajoso para fazer um ensaio de esclerometria computacional, vai ser uma abordagem muito boa.
O que é isso, Débora? Esquelometria, o que significa isso? Vou chamar o professor Doca também para puxar a orelha do seu professor aí de tribologia. O ensaio de esclerometria é um ensaio em que nós fazemos o riscamento de um material. Ele pode ser um ensaio mais dinâmico, então com velocidades mais elevadas, ou pode ser mais próximo de um ensaio quase estático. Então, através do riscamento, você consegue obter algumas energias características do seu material, que são muito importantes tanto para as questões de desgaste, então toda a área tribológica estuda muito esclerometria, quanto para quem é da usinagem também, porque você consegue energias características que vão nos ajudar a entender, por exemplo, a dificuldade ou facilidade de usinar um material. Acho que eu expliquei bem, senão o professor Doca, que é da área, mais me corrige aí. Ela perguntou e respondeu, Rafael. Tá, aproveitando que ela já perguntou e respondeu, eu posso fazer uma colocação, acho que vai amarrar muita coisa. Fala, Thiago. Por favor, Doca, vai lá. Então, existem outros vários ensaios. Então, lembrando aí, puxando uma colocação que o Lucas fez no momento de uma das primeiras explanações dele, a gente, no nosso departamento e no contexto que a gente vive, né, a gente sempre tenta aproveitar o máximo que a gente tem, né, porque a gente também não tem muito nos nossos laboratórios, então a gente sempre usa tudo que tem da melhor maneira possível e evolui em cima disso, né. E existem outros ensaios que eu descobri que dá para adquirir várias informações pertinentes para a gente, não só microdureza, o dureza universal, mas os ensaios nos dispositivos que vocês fizeram, nos que eu fiz, mas ensaios Sharpie, por exemplo, também, que a gente tem a máquina, dá informação interessante, ensaios de riscamento, ensaios de cisalhamento em contato. Então, tem várias outras coisas que dá para caracterizar melhor, não só o que o Rafael estava perguntando, na parte interna dos sólidos, né? Todo o comportamento do material dentro do domínio contínuo interno daquele sólido, mas todas as características na interface também entre esses dois sólidos, porque você tem o carregamento externo, causando uma deformação entre os dois sólidos que estão interagindo, e na superfície entre esses dois sólidos eu também tenho dissipação não linear de energia. Então, tem como simplificar muito dessas não linearidades, e aí o trabalho do Lucas foi no sentido de ter o mínimo de efeito de atrito, os materiais eles serem o mais próximos da condição homogênea, né, isotrópica, e que eventualmente nenhum desses parâmetros fosse tão pertinente. Mas aí acontece uma coisa que o Leonel acabou de apresentar, uma demanda que a gente também aqui no Centro-Oeste vai ter com força. Já tem, aliás. Então tem membros aí do GT de pós em integridade. Existe uma demanda aqui de a gente conhecer as propriedades materiais dos alimentos que a gente transporta na indústria. Então, tem a indústria que local a Singenta Alimentos transporta sabugo de milho empalhado. Ela quer saber a que velocidade que eu posso aplicar na minha esteira de transportadora sem danificar as sementes do milho. Existem indústrias farmacêuticas transportando remédio, então propriedades de materiais que a gente não vê testado em maneira nenhuma e que não existem procedimentos normalizados de fazer esses ensaios. E coisas que eu acho que a gente tem plena capacidade intelectual, científica e equipamento para fazer no nosso programa de pós-graduação. Então precisa ficar bem atento a isso. Isso é uma demanda que vai crescer bastante da parte de engenharia alimentícia e especialmente do sistema de produção agrícola local aqui. E era isso. Legal, Thiago. Obrigado pela, acho que é super pertinente, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui perto, né? Por favor, nós estamos aqui para te ouvir, e principalmente para responder a professora Débora. Tá, sim, professora Débora, sim, né? Eu acho que a gente pode aplicar aí inúmeros tipos de ensaios, né, para tentar obter a maior quantidade possível, né, de propriedades do material, né? Eu só queria ressaltar, né, a motivação inicial desse trabalho do Lucas,
que era caracterizar o material quando a gente tem um volume pequeno de material. Eu tenho um volume pequeno de material e quero caracterizar esse material. De repente, né, obviamente, se eu tiver material, volume abundante de material, eu posso executar inúmeros tipos de ensaio e obter inúmeros tipos de propriedades, né? Mas a motivação inicial era: eu tenho um volume pequeno do material, e aí mas eu preciso saber das propriedades, né? Esse aí foi a motivação inicial aí do trabalho, né, do Lucas, né? E até puxando aí o que o Doca falou, né? A gente pode chamar, né, para conversa aí, Taiguara, o professor Luiz. Eu acho que o Luiz assistiu um curso de método de elementos finitos, não foi, Luiz? Com ANSYS, onde eu acho que estudavam, né, era relacionado ao chocolate, aí, como ele armazenar, e dependendo... Sim. Não é? Eu acho que tem um pouco a ver aí com o que o Thiago falou também, né? Sim, exatamente. Uma palestra muito interessante, né, de todas as fases de fabricação no chocolate usando modelagem computacional, né? Até a mordida do chocolate, uma análise elastoplástica para identificar a textura e tudo mais, né? Muito interessante. E sobre a motivação que a professora Débora falou do ensaio de esclerometria, né? Esse ensaio de esclerometria na engenharia civil é uma das ferramentas mais utilizadas como teste rápido de avaliação de resistência de concreto, avaliação indireta, né? Então, claro. Eu nunca tinha visto uma pesquisa dessa, né? E se vocês pudessem mudar a equação constitutiva, em vez de usar o modelo de Mises, usar algum para material frágil, né? Seria uma aplicação bem interessante. Legal, muito bom. Legal, Luiz. Você vê, né, caracterizar material é importante para todo lugar, né? Eu vou me permitir uma pergunta. Eu vi que teve várias colocações aqui, principalmente porque parece que nós estamos fazendo ou tratando de caracterizar um material, né? Possivelmente com múltiplos fatores, né? O Doca citou aí, né, sei lá, uma pá de possíveis ensaios que podem ser feitos. E, obviamente, quando a gente olha o procedimento que vocês estão usando, basicamente não, né? Estão aplicando um método de otimização baseado no algoritmo de gradiente. E aí eu fiquei imaginando se por acaso está no radar de vocês usar algum método, tipo o algoritmo genético, alguma coisa nessa linha, que seria mais robusto, no sentido de que não é tão sensível, né, a essas... E pode, na verdade, agregar outras informações que eventualmente vocês têm. Eu não pude também, uma coisa que passou pela minha cabeça, né? Você falou, poxa, o atrito, né, em alguns casos, o atrito superficial tem influência no resultado que você está medindo. Quer dizer, cara, se o atrito tem influência, quer dizer que o tratamento da superfície tem influência, e não apenas as propriedades intrínsecas do material ali no bulk. Então ainda ficou essa coisa, né? Ou seja... Então, aí, fala um pouquinho, vocês estão pensando nisso, algoritmo genético, alguma coisa dessa linha, métodos de otimização, tipo Big Data Science, essa história toda aí que está na moda. Legal, isso é uma boa pergunta, Taiguara. Opa, sim. Lucival, não estamos te ouvindo. Está ouvindo agora? E agora? Tá. Boa pergunta, né? Na verdade, nós temos um outro aluno, infelizmente ele não está aqui, que é o Cristiano, tá? O Cristiano, ele está trabalhando exatamente nesse sentido, né? Então, o Cristiano é um aluno de doutorado, né, do nosso programa, onde o Cristiano está tentando construir um método híbrido, né? Onde... a gente sabe que o método baseado no gradiente ele é um método rápido, mas aí a gente tem o problema dos mínimos locais. Os métodos evolucionários, né, por exemplo, o algoritmo genético, são métodos mais lentos, mas você consegue escapar, né,
desses mínimos locais. Então, a ideia do Cristiano, né, do meu trabalho com o Cristiano, é ele construir um método híbrido. Então, no método híbrido, o que a gente... Além do problema, né, um método baseado no gradiente, você tem que ter uma estimativa inicial e o método fica muito sensível a essa estimativa inicial, né? Então, a nossa ideia é um método híbrido onde a gente começa o processo com algoritmo genético, né? Refina bem o resultado, o output do algoritmo genético, mas não queremos chegar até o final por conta da lentidão do método, né? Aí pegamos o output da etapa do algoritmo genético e entramos no processo com gradiente para ganhar velocidade. Tá? Então essa é a ideia da pesquisa com o Cristiano, né? E após ele construir essa ferramenta, né, a gente quer utilizar isso para dimensionar um processo de conformação, né? Conformação em chapa. Né? Então eu quero estudar para uma determinada aplicação, né, determinar através da identificação paramétrica qualquer espessura de chapa ótima, além dos parâmetros do material e por aí vai. Essa é a ideia. Foi muito legal. Obrigado demais, Lucival. Pessoal, eu vou considerar o fato que estamos juntos, muito embora distantes fisicamente, mas estamos juntos há 2 horas. E tivemos uma tarde muito produtiva de trabalho científico da mais alta qualidade, em que pudemos ouvir ao nosso querido professor Lucival Malcher e um debate riquíssimo, com comentários de muitos colegas, estudantes, com a participação do professor Leonel, da Universidade Austral lá no Chile. Obrigado, professor, obrigado, professora Débora, professor Alberto Diniz, professor Luiz Augusto, Tiago Doca. Mais uma vez eu vou agradecer em nome da coordenação de pós-graduação e da nossa coordenadora, professora Aline, vou agradecer ao Lucival, ao Lucas, e esperando vê-los muito em breve numa nova edição do nosso seminário, que, se eu não me engano, já está até marcado, não está, Rafa? Como é que é? Tá, eu acho que é o teu, né, Taiguara? Daqui a 15 dias, né? Deve ser. A gente pensa nisso depois, né? Então, pessoal, eu vou agradecer a todos. Obrigado, Rafael. Obrigado, Aline. Obrigado, Lucival, Lucas, Débora. Até logo, pessoal. Só um segundo. Aline, por favor, só para deixar o convite, não é que é da primeira segunda-feira, então vai ser no dia 5 de abril o nosso próximo seminário, já para deixar o convite aí para todo mundo. 5 de abril, depois a gente divulga, né? Mas legal. 5 de abril. Olha, todos não apenas convidados, como convidados a convidarem. Isso. Então, convidem, certo? Para que possamos ter uma audiência crescente e de tão alto nível como tivemos hoje. Isso seria muito legal, né? Se a galera de sólidos também estivesse presente no seu, que é da área térmica, para ter essa fusão de áreas diferentes. Alunos do Lucival no seu seminário, no da Aline, etc. Que eu acho que isso que é saudável. Até lá, né? Tivemos isso hoje, tivemos muita gente de Até lá, as aulas da graduação e pós-graduação aqui terão começado e também estenderei o convite também à galera aqui. Certamente. Legal. Massa demais. Pessoal, muito bom, muito obrigado. Espero vê-los em breve. Até logo. Até mais. Até mais, gente. Obrigado, hein?